Saudações ao Viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacassi. Vamos para este react tão aguardado após a vitória magnífica, espetacular. Faltam adjetivos para definir a vitória de ontem do Palmeiras sobre o Botafogo lá no Engenhão. Palmeiras 4, Botafogo 3. Depois de estar perdendo por 3-0, o Palmeiras foi lá e virou o jogo. E uma partida que teve certamente muitos personagens importantíssimos. O Everton pegando pênalti, o Endrick comandando as ações na frente, mostrando muita personalidade. Mas claro, tudo passa pela liderança do Abel. Ele que reinventou o time do Palmeiras depois de uma fase terrível, que custou a Libertadores. Mas o time, e que até pouco tempo atrás, tinha custado o brasileiro também, porque o Palmeiras abriu mão da disputa do brasileiro, ou perdeu o foco da disputa do brasileiro, para tentar ganhar a Libertadores e perdeu os dois, porque tomou 4 derrotas consecutivas no segundo turno. E isso tira qualquer time do caminho do título. Só que o Palmeiras ressurgiu. Claro, o Botafogo está deixando isso acontecer, não só pela partida de ontem, mas pelos últimos resultados. E temos um campeonato aberto de forma espetacular. E a vitória de ontem, aconteça o que acontecer no final da temporada, vai ser eternamente lembrada. Vai ser uma vitória que ninguém nunca vai esquecer. E se ela for o ponto de inflexão para a conquista de um título, ela vai ser um dos maiores jogos da história do Palmeiras. Então, eu acho que o Abel tem essa dimensão do que está acontecendo e eu acho que essa entrevista vai ser muito legal. Vamos acompanhar. Abel, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. Depois de um jogo desse, o que dizer, né? Você já conseguiu identificar por que o Palmeiras conseguiu essa virada tão espetacular pelo placar, pelo que não fez no primeiro tempo, pela forma com que construiu no segundo, né? Você, inclusive, volta do primeiro para o segundo sem alterações e o time reage mesmo assim. E só uma questão de a gente ouvir também o outro lado da moeda, né? Porque o John Textor saiu reclamando muito da arbitragem do campo, criticando o presidente da CBF e tal, pedindo até a renúncia do presidente Edinaldo. Eu queria saber só a sua percepção sobre o lance da expulsão do Adrielson, por favor. Boa noite. São 3 perguntas. Falar do Textor, eu já disse, para mim é um dos melhores presidentes que está aqui no Brasil. Só que o futebol tem disto, tem muitas emoções e quando o jogo está quente, por isso é que eu acho que às vezes os jornalistas não entendem, porque não estão ali, não sentem o que nós sentimos. Vocês viram o central, o zagueiro do Botafogo a sair e a chutar o microfone, porque são momentos muito intensos e só sente quem lá está dentro. Por muito que o jornalista, ou o meu pai, ou a minha mãe queira sentir, é impossível. Ninguém sabe o que é ser mãe, só as mulheres é que sabem o que é ser mãe, porque sentem. E, portanto, esta parte emocional nós temos que entender. E para vos dizer, o errar não é o problema. O errar é se nós não percebermos que erramos. E eu já falei com ele, com o presidente do Botafogo, como eu acho que já o disse isso publicamente, portanto não é a primeira vez que eu estou a dizer isto. Acho sinceramente que é um dos melhores presidentes do futebol brasileiro e o futebol brasileiro precisa de pessoas como ele. O que ele diz em relação a tudo o resto, eu não vou... tenho a minha opinião em relação àquilo que ele disse, mas eu sei que se eu disser aquilo que eu penso, é melhor eu não dizer aquilo que eu penso, porque não é minha função. Mas em relação àquilo que se passou entre nós os dois, está completamente sanado, resolvido. Ele sabe o que é que eu penso sobre ele como presidente e entendo perfeitamente. São momentos muito duros. Eu também já perdi de virada, já fiquei fora de 2 semifinais da Libertadores. E entroncando aqui na tua segunda pergunta, a diferença é que nós hoje na segunda parte conseguimos fazer golos, com o Boca Juniors não conseguimos. Não fizemos 4, fizemos 5, sendo que um estava fora de jogo. A primeira parte não correu bem
Por isso é que eu não fiz alterações, porque o nosso encaixe defensivo, o Botafogo, nós sabíamos que eles jogavam com 2 médios, com o Carlos Eduardo mais próximo do Tiquinho, mas o que aconteceu, eles espetaram bem os 2 pontas, e o Tiquinho e o Carlos Eduardo andaram para trás, o que nos dificultou no início. Nós não conseguimos marcar a saída nem do zagueiro nem do lateral deles, e portanto isso aí é um erro tático, foi um erro tático e tática de treinador. Mas a forma como nós sofremos os golos, o primeiro golo é uma transição do adversário, o segundo golo é um escanteio, e o terceiro golo é a prova da nossa desorganização e a falta de inspiração na primeira parte. É um lançamento do lado esquerdo do Rios, vai passar para o Veiga, que lança para as costas, demonstra bem a nossa falta de equilíbrio nesse momento. E respondendo à terceira pergunta, não é só há uma equipa no Brasil capaz de fazer o que nós fizemos aqui, quer gostem ou não, quer a gente ganhe títulos ou não, só há uma equipa capaz de fazer este tipo de jogos, que é a nossa, e mais uma vez esta equipa mostrou a mentalidade que tem, a força que tem, e foi uma vitória importante para nós. O objetivo não se vai alterar, é um jogo de cada vez, em cada jogo jogar para ganhar. É verdade, a expulsão, eu fiquei, no mínimo tinha que haver um amarelo ali, no mínimo, e o árbitro não deu nada, e depois transformou-se numa expulsão. Eu já apanhei muito do STJD, muito, e apanhei, e outros colegas meus fizeram o mesmo que eu e tiveram não a mesma penalização do que eu, mas eu guardo tudo, como disse, eu perdoo toda a gente, mas não me esqueço de nada. Bom, longa resposta. Acho que as partes mais importantes são quando ele fala do primeiro tempo e chama para si a oportunidade, a responsabilidade. Ele falou em erro tático. Na verdade, eu não considero um erro tático. Eu considero que o Botafogo surpreendeu o Palmeiras. Então, mérito do Lúcio Flávio, que é um interino, que teve uma sacada. O primeiro gol saiu depois de uma insistência do Botafogo. Então, eu acredito muito mais a parte mental, né? O Botafogo veio para matar o jogo de cara e veio com tudo para cima. Isso teve um preço físico, inclusive, em todo o segundo tempo. Então, o primeiro gol vem de uma insistência. Então, já tinha tido bola na trave e foi um gol de bola desviada. E notem que, embora tenha saído a jogada com o Vitor Sá pela esquerda, o Rios está na jogada. O Vitor Sá ganha no físico, ali na disputa, no 1 contra 1. Ele ganha do Rios e faz a jogada para o Eduardo, que tem a felicidade de bater de chapa, e ela desvia no Murilo. Mas notem como tudo dá certo para o Botafogo naqueles minutos iniciais. Todas as bolas espirradas, elas caem num ponto do gramado em que o jogador do Botafogo está na corrida para alcançar a bola. Impressionante como eles se colocaram bem, como eles correram. E vou falar de novo. Isso aí tem um preço físico. E no segundo tempo, fala assim, o Botafogo morreu mentalmente. Cara, mas é muito mais fácil você matar o outro time mentalmente quando eles estão esgotados fisicamente. Eles falam assim, de onde que eu vou tirar energia? Não tenho mais. Aí morre mentalmente também. Que foi o que aconteceu no segundo tempo. Então, é o preço, cara. Não é uma coisa que absurdo. Aconteceu uma coisa no primeiro tempo, aconteceu outra no segundo tempo. Cara, é lei da natureza. Tudo que sobe, desce. Sabe? Tudo que vem, volta. Não é por acaso. Então o Botafogo forçou demais no primeiro tempo. Não aguentou. Teve a chance. Poderia ter aguentado. Vou fazer 3. Não vou tomar 4. A chance disso acontecer realmente é muito pequena, mas é o Palmeiras que está do outro lado. Então, eu honestamente não entendo isso como erro tático, não. Acho que foi muito mais mérito do Botafogo, uma aposta do Botafogo.
que pagaram caro depois. Mas o Abel, ele é daquele jeito dele, ele chama a responsabilidade para ele porque ele sabe que ele tem, né? Tem costa larga. Costas largas. Aqui em Sorocaba que a gente fala costa larga. Ele tem costas largas e tá tranquilo, né? Mas eu pessoalmente não considero erro tático, não. Pênalti, foi, claríssimo, eu acho que não tem discussão, mas eu acho legal também essa colocação dele de que essas declarações desastradas de acusação e não sei o que, é futebol, cara. Lá, quando você tá ali, você fala mesmo. Depois, assim como tem coisas que acontecem dentro das quatro linhas, durante o jogo, que é um mantra de jogador, fala, se o que acontece ali dentro, fica lá dentro. Eu acho que o entorno também faz parte desse cenário. Tem coisas que acontecem ali que morre ali, acabou. Não tem que ficar depois, vou julgar, vou suspender. E ele já entendeu como funciona aqui no Brasil. Ele falou assim, eu já tomei pancada, teve gente que falou coisa pior que eu, não acontece nada, então eu vou ficar quieto. E tá certo o Abel de fazer isso também. Bel, boa noite. Seguindo essa linha que você disse que só tem uma equipe que é possível fazer isso, muita gente já descartava, talvez muitos torcedores, rivais, descartavam o Palmeiras na briga do título. Essa partida de hoje, pela forma que foi, não só os 3 pontos, mas tudo que construiu a história do jogo de hoje, coloca o Palmeiras na briga pelo título ou o Palmeiras nunca esteve fora da briga do título? Eu não vou alterar aquilo que disse há uma volta atrás, quando o Botafogo nos ganhou em nossa casa. Disse que o Botafogo tinha tudo para ser campeão e é a única equipa que depende deles para ser campeão. É a única. Portanto, tem essa vantagem e isso eu não vou alterar. Nós vamos procurar fazer os nossos jogos. Temos saídas muito difíceis. Hoje era muito difícil. Jogámos em casa agora outro jogo difícil. Quem conhece o Brasileirão... como eu agora conheço, em cima dos 3 anos que tenho aqui, sabe que cada jogo é de tripla. E, portanto, é um jogo de cada vez, não vou mudar o discurso, entendo o que vocês vão dizer. Os jornalistas vão começar agora a dizer que o Palmeiras, não é? Os mesmos jornalistas que influenciaram negativamente que o Palmeiras estava morto, que depois influenciam as nossas massas, que depois, por sua vez, criticam os jogadores, criticam o treinador, mas é assim. Mas pronto, o que nós temos que continuar a fazer é isto, é perceber que não vamos ganhar sempre, mas esta atitude, nem contra o Boca, nem contra o São Paulo, quando perdemos na Copa do Brasil, e portanto também perder para aquele que foi campeão é sinal que tudo fizeram e que nós saímos da competição pelo campeão, que o São Paulo foi o São Paulo que foi campeão. Portanto, é um jogo de cada vez. Foi um jogo que vai ficar nas nossas memórias, que vai ficar na minha memória seguramente. Nós já até nos treinos, nós acreditamos que é possível virar jogos de 6-0 para 8-7, e portanto isso depois passa para o jogo, e foi um jogo, como te disse, que nos correu bem, conseguimos marcar muitos golos, ao contrário de outros jogos que, por exemplo, por muito que nos queiram criticar quanto ao Santos, a minha responsabilidade como treinador é fazer a análise não em cima do resultado, mas das oportunidades que nós falhamos. E, por exemplo, contra o Santos perdemos o jogo e não devíamos ter perdido esse jogo, e perdemos porque não fomos capazes das 4 ou 5 que queríamos fazer golo, e hoje fizemos só na segunda parte 5 golos, né? Sendo que um estava fora de jogo. É curioso, é até engraçado. Acho que foi essa semana, no começo dessa semana, que teve um treino que o Abel fez um gol. Se não foi nesta semana, foi na semana passada, ou seja, há pouco tempo. E ele sai brincando com a câmera, falando never give up. Ou seja, nunca desista. E acontece um jogo desse, pouco depois. E a gente vê como até nos treinos o cara é competitivo. Ele quer ganhar, ele quer ganhar, ele quer ganhar. Uma vez ele falou que quando ele faz algum jogo com a filha dele, ele não aceita perder. O cara é competitivo, o cara tem competição no fundo da alma. E é por isso que ele é o maior comandante da história do Palmeiras.
uma alegria muito grande estar testemunhando esse período da história, né? Eu lamentei já muitas vezes não ter idade suficiente para ter visto a segunda academia. Eu era muito criança, eu tinha 2 anos, 3 anos. Eu lamento muito não ter visto a primeira academia, não era nem nascido. Mas eu vi os times da década de 90 e tô vendo esse. Tá bom, tá bom. Oi, Abel, boa noite. Queria falar um pouco sobre esse lado emocional, né? Quando o Endrick faz o primeiro gol, ele vira para os companheiros e fala: me dá a bola, eu quero a bola. O que isso representa? O que isso te mostra como treinador, quando você tem um jogador de 17 anos assim e o elenco que, de algum jeito, não desistiu? Isso é o que mais me enche de orgulho desta equipa, mas não é de hoje, é de sempre. Embora nem todos pensem da mesma maneira que eu, e tenho esse direito, esta equipa, no meu entender, como treinador desta equipa, que os vê treinar, ela nunca faltou inspiração, faltou qualidade técnica, mas entrega e esforço nunca faltou nesta equipa. Eu nunca cheguei ao final de um jogo que dissesse à minha equipa, que às vezes digo: hoje não ganhamos porque vocês não entregaram o que podiam. Vocês não se esforçaram, nunca. Às vezes acontece estarmos menos inspirados. Falando do Endrick e da equipa, esta é uma equipa que tem uma mistura, eu também já vos disse, entre experiência e reverência. O Endrick, como todos os outros, começou muito bem o ano, passou um período muito mau, que alguns de vocês até o queriam colocar na equipa B, não é? Alguns jornalistas disseram que ele devia ir para a equipa B, porque ainda é muito jovem. Só que um treinador como eu, que tem 44 anos, que veio de uma das melhores formações do futebol do mundo e que passou em todos os clubes onde passou, teve sempre jogadores à sua disposição. Os clubes ganharam, é verdade, a comissão técnica do Abel, noutros clubes não ganharam títulos, mas os clubes ganharam muito dinheiro por aquilo que foi a nossa atenção aos jovens, de os puxar para a equipa principal e no devido tempo, o que eu lhe chamei aqui o tempo de Deus, deixá-los entrar no jogo, deixá-los errar, tirá-los, metê-los outra vez, e assim se faz o crescimento de um jogador. E não é por acaso que o Real Madrid, os olheiros do Real Madrid são competentes. Agora estamos a falar, mais uma vez, nós estamos a falar de um miúdo de 17 anos, que ainda não é maior de idade, que tem oscilações, mas é sempre bom porque esta mistura entre a irreverência deles, dos mais jovens, e da experiência dos mais velhos, dá nesta mística. E eu disse-lhes, ao intervalo, disse-lhes 2 coisas. É impossível fazermos pior do que esta primeira parte, portanto, a segunda parte nós vamos melhorar seguramente, e era fundamental nós entrarmos, fazermos um golo para tentar entrar no jogo. E correu tudo bem, fizemos um golo, fizemos logo a seguir outro, mas estava fora de jogo. Logicamente que o nosso adversário com -1 nos criou ainda mais vantagem, as substituições também foram no sentido sempre de ir arriscando e ao contrário de outros jogos que podíamos ter ganho. Esta última bola, por exemplo, do Murilo que entrou, o Rony teve 2 contra o Boca para fazer o 2-1 e nós não conseguimos fazer, e o futebol é assim mesmo, o futebol é mágico por isto mesmo. Essa do intervalo foi boa, né? Eu me coloco entre eles, muitos jornalistas falaram. Eu queria saber o que o Abel falou no intervalo, que o time voltou com uma atitude tão diferente. Vocês não conseguem fazer pior do que vocês fizeram no primeiro tempo. Então essa é a parte boa. Nós vamos melhorar. Só que a atitude do Endrick é um negócio demais, né? Moleque é embaçado. A gente já sabia disso. Ele estava tendo algumas dificuldades naturais de adaptação ao profissional. É muito diferente jogar na base e no profissional. É muito diferente. Por mais que ele fosse um menino na época 16 e já jogasse no sub-20. Mas ele tem um físico extraordinário, né? E o Palmeiras também cuidou de desenvolver esse físico nesse primeiro ano completo dele como profissional. É só ver as imagens, né, de como ele está forte hoje em relação ao físico dele há um ano atrás. Ou mesmo no começo do ano. Né? Do começo do ano para cá ele evoluiu fisicamente uma barbaridade.
Mas aí tem a atitude. O físico dele, ele se olha no espelho e ele deve, pô, olhar e falar: Papai do céu olhou para você e disse: você é o cara. Alguém já disse isso há alguns anos, né? E lembra demais. O futebol dele lembra demais o do Romário. Já falei isso aqui algumas vezes. Assim como o do Luiz Guilherme, lembro do Rivaldo. O Endrick, ele tem a atitude, cara. Ele tem o futebol, ele tem a habilidade. O arranque dele lembra um pouco do Ronaldo, né? Mas o jeito de correr, a passada que é um pouco mais curta, porque ele não é tão alto, lembra mais o Romário também. É um misto dos dois. E, cara, a gente tá falando que ele lembra uma mistura de Romário com Ronaldo. Não tô falando que ele lembra uma mistura de Bizu com Gioino. O cara é um monstro. E ele tem 17 anos. E ele tem atitude. Até dica pro Everton no pênalti ele deu. Para quem teve a chance de ver nas redes sociais, tem uma câmera por trás do gol, que veio da torcida do Palmeiras, antes do pênalti. Ele apontando o canto pro Everton. Não sei se o Everton viu. Acho até que não. Mas olha o quanto ele está participando do jogo. O Endrick é demais, né? E achamos o lugar para ele jogar. Ele não pode jogar de centroavante enfiado, ele não pode jogar de ponteiro, ele tem que jogar nesse esquema com 2. Aí ele rende. Quanto tempo a gente não está falando isso aqui nesse canal? Aí. É uma satisfação muito grande de ver isso que está acontecendo. Está testemunhando o Palmeiras do Abel, do Endrick, do Veiga, do Gustavo Gomes, do Everton, do Zé Rafael, do Dudu, não podemos esquecer do Dudu, que está lesionado gravemente, e tantos outros, né? Piquerez, não vou ficar falando todos, que daí começa a cometer injustiças, mas que espetacular ver esse time. Que alegria, mais uma que esse time está nos proporcionando. Aí a gente fala: desfrutem, né? Desfrutem! Aí vem os cornetinhos e falam: não tem que desfrutar nada, tem que cornetar. Então não, bom, então corneta. Corneta aí, bobão. Você não merece o Palmeiras que você tem hoje. Oi, Abel, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que deu tão errado taticamente no primeiro tempo, porque você falou que a questão tática é treinador. Eu não entendi. Mas o Palmeiras teve 2 finalizações contra 15 do Botafogo. Apesar de ter tido mais posse de bola, o Botafogo poderia ter feito, além de 3, uns 4, 5 no primeiro tempo e não fez. Então, o que deu de tão errado? Foram os 3 zagueiros que você colocou? O que deu de tão errado no primeiro tempo? Como essa pergunta é tão acertada, eu vou-te dizer para tu ficares a saber tanto como eu. Faltava só um dos nossos laterais desfazer da linha de 5 e bater no lateral deles. Só isso que faltava. Foi a única alteração que eu fiz da primeira para a segunda parte. E na primeira parte ficaram os nossos 2 laterais agarrados aos pontas deles. E o resultado da minha comunicação é aquilo que eu vejo em campo. Portanto, o que eu lhes disse não foi interpretado, então eu parto do princípio que a responsabilidade é minha. Portanto, foi isso que nós trocámos na segunda parte. Voltei Então não foi tático, a foi falar execução. no português do Brasil, porque eu acho que eles não entenderam aquilo que eu disse, mas a responsabilidade é minha, porque é tático, e tático é minha. E é verdade que só fizemos essa finalização, mas tem a ver com a forma como nós defendemos. A forma como defendemos influencia a forma de atacar, e a forma de atacar influencia a forma de defender. Estão Isso é as duas claro. interligadas. E muito honestamente, ao final da primeira parte, o resumo que eu fiz foi: eu não ajudei os meus jogadores com a ideia que eu tinha. Então o que nós fizemos foi corrigir e ser muito claros e específicos naquilo que queríamos na segunda parte. Então não foi tático. Ele está distorcendo para chamar a responsabilidade nele e não botar tudo nas costas do Mike e do Piquerez. Tá? Então é o posicionamento deles que, na visão do Abel, permitiu com que o Botafogo explorasse a nossa defesa. E de fato, né? A gente viu uns ataques rápidos nas costas dos nossos laterais. Mas eu não concordo que tenha sido culpa do Abel, não. Para mim, foi muito mais mérito do Botafogo. Mérito dos jogadores do Botafogo, que aproveitaram esses espaços com muito vigor físico. E aí cobrou o preço no final. Notem como os caras correm quando recuperam a bola, mas correm demais.
correm mais que os nossos, que correm muito. Tem o preço. Os caras estavam mortos fisicamente no segundo tempo, e quando você pega um time morto fisicamente, é mais fácil de você virar o jogo mentalmente. E eles fizeram e correu tudo bem. Abel, boa noite. Bom revê-lo. Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes. Abel, eu estava em transmissão e observava você quando a sua equipe tomou os 3 gols. Aí eu lembro que o narrador falou, Gil, e o Abel? Eu falei, o Abel está olhando para o campo, pensativo, mas eu não consigo, Garcia Júnior, da Rádio Sonora, né? Não consigo dizer para você o que está na cabeça do Abel, porque eu me colocando no lugar dele, eu não sei, eu estaria perdido, porque eu não sei o que fazer no vestiário, tomando de 3 gols no primeiro tempo, vendo o Botafogo jogar um futebol tão primoroso como a gente está vendo. Você já falou, né, que comentou com eles, e aí eles reagiram. Mas, assim, como que é você está vendo o seu time perder de 3, vendo uma equipe perder 2 gols claros, que o Botafogo perdeu, poderia ser 5 no primeiro tempo, e você, aqui dentro, conseguir ir lá dentro e falar, poxa, a gente tem que virar. Dá para sintetizar para a gente, ou dar uma luz para que a gente consiga compreender, porque foi mágico, cara, o seu time hoje. Parabéns. Foi mágico. Se perguntar aos jogadores, eles vão dizer que eu utilizei essa palavra. Eu utilizei a palavra essa mesmo, mágico. Com toda a sinceridade, se fosse na segunda parte, eu não ia conseguir fazer nada. Se fosse na segunda parte, íamos morrer todos abraçados. 3, 4, 5. E você pergunta-me assim, mas isso é normal de acontecer? Se nós nos lembrarmos do Barcelona, que ganhou 3-0 ao Liverpool, e a seguir foi tomar 4 de virada em casa deles, Barcelona do Messi. Barcelona do Messi. E levou 4. Portanto, quando as melhores equipas do mundo também entram nessa espiral negativa, não há... ou nós conseguimos fazer uma pausa, que no futebol muitas vezes não há uma pausa para dizer, ei, calma, temos que corrigir isto, isto e isto. Ou então vamos... Naquele momento, eu na primeira parte, se não houvesse intervalo, eu não tinha como ajudá-los. E isso só é possível porque teve um intervalo. Onde dá para parar, respirar e focar de novo. Palmeiras é uma equipe que é capaz de fazer esse tipo de coisa porque é organizada. O que precisa, em certas situações, é recolocar o mental em ordem. Então o Palmeiras estava bagunçado mentalmente no final do primeiro tempo e podia ter sido 4-5. Podia. Circunstâncias fizeram com que terminasse só 3. E dava para virar. Tinha que fazer um gol no começo. Fez. Então começou a mudar a bagunça mental de lado. Enche o Palmeiras de confiança. Começa a tirar a confiança do Botafogo. Sai o gol do Breno Lopes, que é anulado, mas é um golpe na confiança do Botafogo. E a do Palmeiras só crescendo. E aí foi um processo. E aí o exemplo do Abel é espetacular. Ele fala assim, pô, se o Barcelona do Messi toma 4 de virada do Liverpool, eu nem lembro disso. Por que o Botafogo não vai tomar, né? O Botafogo. A única forma de os ajudar é desconto de tempo, paragem, tático. É isto que temos que fazer para não andar a correr atrás do adversário, porque nós não conseguimos encaixar na marcação do adversário. O adversário estava fluido porque nós não estávamos a conseguir encurtar, quer na pressão, quer reduzir espaços para eles poderem ligar jogo, e na primeira parte eles foram muito melhores que o Palmeiras, aproveitaram os nossos erros. O terceiro golo é a imagem. O terceiro golo é a imagem da desinspiração da nossa equipa. Começa com um lateral precipitado do Rios, e no que ele bate o lateral precipitadamente, a bola passa e o Júnior Santos pega a bola e arranca. E ele arranca com uma velocidade, com uma força física, que ele vai passando pelos defensores do Palmeiras, que é nem faca quente na manteiga. E o Zé Rafael tem a chance de matar o contra-ataque e tomar um amarelo, mas ele tira o pé para não tomar o amarelo. E o Júnior Santos liga com o Tiquinho, deixa o Tiquinho na cara do gol, o Tiquinho com a mesma força física, mesma velocidade, também arranca, bate cruzado, o Everton dá rebote, o Júnior Santos tá no embalo, só não entra de bola e tudo porque não quis.
é realmente o retrato do que foi o primeiro tempo. O Botafogo absurdamente inspirado, com muita velocidade, muita força física, e o Palmeiras jogando o jogo, sabe? Só tentando cercar, faltando confiança. Então são momentos do jogo. Agora, no futebol, a coisa vira muito rápido. Você vira o terceiro golo, vai dizer, esta não é a minha equipa. Estes não são os meus jogadores, mas naquele momento eu não conseguia. Se eu pudesse, se fosse no treino, eu parava o treino e junta aqui. Foi graças a Deus que foi na primeira parte e deu tempo para. Eu não sabia se íamos ganhar o jogo, mas o que eu lhes disse foi: nós na segunda parte temos que ganhar este jogo. A segunda parte nós temos que a ganhar. Se ia ficar 3-1, 3-2, a segunda parte nós tínhamos que a ganhar. Isto foi o que eu disse aos jogadores ao intervalo. E fazer esta pequena correção, porque eu senti que eu não conseguia ajudar os jogadores, eu senti que a ideia que nós tínhamos defensiva, os jogadores não interpretaram, porque eu não fui capaz de lhes dizer aquilo que eles tinham a fazer. Então, ao intervalo, voltei a reforçar aquilo que tínhamos que fazer e, como disse ao teu colega, foi só desmontar um dos jogadores da linha de 5. Foi o que nós fizemos, para tentar criar ali mais pressão e depois fazer logo um golo aos 5 minutos, o adversário fica... E depois segundo golo, fora de jogo. Eu senti um momento destes contra o River Plate em nossa casa. Alguém se lembra da meia-final? Eu lembro-me, eu disse, chegou uma altura que comecei a rezar, meti a mão no bolso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não é? E foi 3-0 o primeiro jogo. Não é? E depois houve um golo, foi um golo deles, foi ao VAR anulado. A seguir a última jogada, a bola bate no poste, sei o quê. Emerson Santos. O futebol é mágico, como disseste. O futebol tem coisas que... Eu quero controlar tudo no futebol, mas é impossível. O futebol tem coisas aleatórias, tem coisas que tu não controlas. A expulsão do zagueiro do Adrielson nem tem a ver com a minha responsabilidade, nem com a responsabilidade do treinador deles, são contingências do jogo que influencia, claro que influencia, ajudou-nos e muito jogar com uma equipa com menos um. Que possibilitou com que ele colocasse mais um jogador pisando na área, e aí aumenta o tumulto ali na área, a bola tende a sobrar para um jogador de verde limão, mas é de verde, e acaba saindo o gol. Agora, essa observação dele do jogo do River Plate é demais. Ontem, durante o jogo, no intervalo, eu tuitei, eu não lembro a última vez que eu vi o Palmeiras ser tão dominado como estava sendo, né? Naquele momento. Aí alguém me respondeu, foi contra o River. E foi mesmo, de fato. Eu acho que foram as duas únicas partidas em que o Palmeiras foi amassado, dominado. Né? Foi o jogo inteiro contra o River e meio jogo contra o Botafogo. O Botafogo dominou o Palmeiras, mas doutrinou o Palmeiras. Assim como tinha feito o River, e essa observação engraçadíssima do Abel, né? Chegou uma hora que começou a rezar, Pai Nosso que está no céu. Futebol, né? Futebol é muito louco. Abel, boa noite. Alan Santos do BTV Esporte. Seguindo essa sua resposta exatamente sobre isso, qual foi o momento crucial que você percebeu que o Palmeiras poderia virar? Foi no lance da expulsão ou na hora que o Everton faz a defesa e você diz, a gente não vai, pensa assim, né, sozinho ali, a gente não vai perder esse jogo, a gente vai empatar, vai virar. E se você achou justo a expulsão do Adrielson, a gente viu que uma reclamação muito calorosa da staff com a arbitragem. Deixa só dizer, eu reclamei aí porque no mínimo ele tinha que dar amarelo. E o árbitro não deu nada. E foi à minha frente. Eu não sei se era para vermelho ou não, porque eu não sei se a bola depois foi para dentro ou foi para fora. Foi para dentro. Era vermelho. Nada. Nada. Como é que não dá nada? Mas ok, ele é que manda, ele é que é o árbitro, ele é que decide. Ponto. Por muito que eu reclame, não vai alterar nada. A partir do momento em que tem pessoas competentes em cima e conseguem analisar e vêm para trás e para a frente, esse para mim foi um momento em que disse, ok, nós vamos conseguir dar a volta a isto. Um minuto depois, penalti contra. Estávamos os três sentados e disse, se nós pegarmos o penalti, nós vamos entrar no jogo. Se sofrermos, estamos fora. E o futebol é isto, que aqui houve um jogo que eu fui muito criticado porque eu disse que o futebol também tem fator sorte. Há fatores aleatórios de sorte. E depois nós podemos aqui dizer, num penalti, é competência do goleiro ou é ineficácia do centroavante?
nós ficámos fora de uma Libertadores nos penaltis. Eu acredito que é um bocadinho, mas é impossível tu no treino replicares a emoção e a sensação de ir bater um penalti, replicar aquele momento que o jogador sai do meio campo até pegar a bola para bater na marca. Não há treinador nenhum que consiga replicar ou treinar essas emoções que vão dentro do jogador, bate para a direita, bate para a esquerda, não há, só cada um sente à sua maneira. E há uns que são melhores do que outros. Esse é o ponto. Replicar realmente não dá. Mas eu acho que tem que haver um treino mental além do treino técnico de pênaltis. Sim, há formas de melhorar essa capacidade do jogador de abstrair, de virar uma máquina na hora de bater o pênalti. O que a gente está falando agora é um negócio que não tem nada a ver com o jogo de ontem. Tá? Estamos falando da eficiência na hora de cobrar pênaltis, e o Palmeiras tem sofrido muito com isso. Não é só bater o pênalti, treinar a batida. Treinar a batida é um dos componentes que vai fazer com que o cara acerte se ele estiver confiante. E por ele estar confiante, aí uma coisa retroalimenta a outra. Se ele sabe que se ele tiver com a cabeça boa, se ele estiver concentrado, ele vai acertar 9 de 10, ele vai confiante, ele tem a chance de confirmar essa chance de 9 em 10. Vai acabar errando 1 em 10. 1 em 10 eu tô especulando. Mas acho que seja algo próximo a isso. Mas o Palmeiras tem que chegar nessa condição. Que os jogadores cheguem na batida confiantes. E para isso eles precisam ter a capacidade de abstrair. Porra, mas é um semifinal de Libertadores. Não interessa. Vira a máquina. Vira a máquina, pega a bola, faz o que fez no treino. Esquece o que está acontecendo, esquece que tem estádio, que tem torcida, que tem barulho. Mas tem o barulho. Como é que você não vai desligar a orelha? Aí que entra o treinamento mental. Como faz isso? Não sei. Mas que tem jeito, tem. 100%? Não é 100%. Desligar? Não vai. Mas você vai se aproximar dessa perfeição. E aí que entra o 9 em 10. Você acerta 9 em 10. Se conseguisse desligar de 100%, acertava 10 de 10. Você vai bater a bola lá na gaveta, o goleiro não pega. Não pega. Se bater direitinho, não pega. Bem treinado, bem concentrado, não pega. Quando que erra? Quando entra nesses 10% da falha. Bem treinado, bem você vai acertar 9 em 10. Então o Palmeiras tem que dar um jeito de evoluir nessa parte. Não precisa chegar no 100%, não adianta, não vai chegar. Até porque você tem um goleiro que vai pegar. O Everton vai pegar 1 de 5, é o suficiente. Se o Palmeiras faz 9 de 10, o Everton vai pegar 1 de 5 e o Palmeiras vai ganhar. Então o Palmeiras precisa investir em cobrança de pênalti. Decide vaga toda hora em pênalti. Tem que investir nisso, é muito importante. E essa aqui é a verdade dos factos, por isso eu concordo com o que estás a dizer, mas é bom para ele, dá-lhe confiança. Às vezes, já vos disse isso, passou-se com o Veiga. Os jogadores sabem, e eu digo isto sempre aos nossos torcedores, muitas vezes eles são influenciados por influenciadores e falam coisas que não devem falar para os jogadores que entregam tudo. E os jogadores, tal como o treinador, sabem muito bem o que é que significa a palavra gratidão. Gratidão. E nós não queremos que nos aplaudam ou que nos incentivem ou que nos elogiem quando nós jogamos mal ou quando as coisas não correm. Só que nós também não queremos sentir ingratidão. Isso. E algumas, a gente não sabe, muitas vezes não são torcedores do Palmeiras que o fazem. Muitas vezes não são. Mas os jogadores sentem. E a minha função também é trabalhar em cima deles, perceber o contexto que estão, como é que isto funciona, quais são as notícias que têm mais impacto, não é? Não sei quem detona. Esse detona, não sei quem, pronto, vocês gostam de utilizar detona e não sei quê. Detona. A torcida de uma equipa escolheu um alvo e detona este jogador. Pronto, se o jogador não for mentalmente forte, se não tiver ajuda dos colegas, do treinador, da estrutura, vocês veem, vocês
aquele caso do jogador de São Paulo, o Alisson, não foi? Não é Alisson? O Alisson, né? E que foi preciso o Mike que o ajudou. Há muitos casos desses aqui no Brasil que vocês não sabem. Há muitos casos desses. Por isso é que é tão difícil Eu não sei do que jogar ele tá aqui no falando. Brasil. Por isso é que as pessoas dizem que o futebol brasileiro não dá saúde a ninguém. E tu tens que depois pensar, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena aturar isto tudo? Será que eu ainda tenho saco para aturar isto tudo? E para depois não ter estes problemas, porque isto realmente chega a uma altura que se tu mentalmente não fores forte e equilibrado e não tiveres pessoas ao teu redor que te ajude, não queremos chegar a este ponto. Porque chega a ser agressivo. As críticas, elas têm que existir, claro que sim. Eu estou há 24 anos nisto e é assim que funciona. Críticas, elogios. Agora, há críticas aqui que passam do limite, chegam a ser ofensivas. Isto depois tem impacto, não é? Tem impacto nos jogadores, e seja dos jogadores do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians. Nós assistimos. Porque é que o William, vocês nunca se Já falamos pararam sobre para isso ler o que é que o William disse quando foi embora do Corinthians? Isso eu vi. E está super feliz agora onde está e joga, quer dizer uma coisa, mas não Pra posso jogar cá. muito, não é? E nós tivemos, o futebol brasileiro teve a oportunidade de ter aqui um jogador deste nível Joga e pra não o caralho. quis. Ele disse, não, eu não vou pegar na minha família, eu quero viver a minha vida, não vou ficar aqui a aturar isto. E é isto que nós temos que pensar todos, os treinadores, a CBF, o sindicato dos jornalistas. É isto que nós queremos para o futebol brasileiro? E a Enzolândia, né? E não devia ter a importância que tem, mas não sei como tem. Nós queremos ter aqui os melhores treinadores? Ou será que este treinador aqui está a mais, é melhor tirá-lo daqui? É melhor continuar a fazer comunicados disto e daquilo para o mandar embora ou não? Mas é trazer os melhores. Já que nós temos muitos torcedores, os jogos estão sempre cheios, independentemente de quem ganhou hoje aqui. Claro que nós estamos contentes e o Botafogo está triste. Eu entendo que está, porque já me aconteceu isto, mas foi um espetáculo, é isto que as pessoas querem. Foi emoção do primeiro ao último segundo. Minhas filhas ligaram, pai, assim não dá. Assim você me arrebenta, assim jogar assim não dá. Assim o Palmeiras dá cabo do meu coração. Eu disse, filha, isto é o Brasil. Se quisermos jogar de outra maneira, temos que ir para o outro lado. Não dá para continuar assim. Aqui é assim que funciona. E aí é este o apelo que eu vos faço a vocês. É, se querem os melhores aqui, claro que temos é que escolher a forma como nós queremos criticar. Sejam os jogadores, sejam os treinadores, Perfeito. sejam os dirigentes. E essa responsabilidade é de todos. É nossa. Daqueles que fazem o futebol. E quem é que faz o futebol? São os dirigentes, são os árbitros, são os jogadores, são os treinadores, são os jornalistas, são os comentadores, são os ex... É tudo. E todos nós temos essa responsabilidade. Mas isso é uma coisa que leva tempo, mas nós temos que pensar nisso. É isso que queremos. Por isso é que eu falo, quando falo do William, e podia ser da nossa equipa, podia ser um jogador da nossa equipa. Foi um jogador que eu aprendi a admirar. Mas quando ele sai do Corinthians, e podia estar a falar do Palmeiras, que é igual. O que se passa no Corinthians, do torcida com os jogadores, é igual ao que se passa no Flamengo, é igual ao que se passa no Santos, é igual ao que se passa no São Paulo, é igual ao que se passa no Palmeiras. Se não ganha, tem a torcida toda. A torcida, uma parte da torcida. Uma parte. É E depois, isso, a nós minoria mandamos jogadores barulhenta. com esta qualidade embora, depois querem que o futebol brasileiro melhore como? Se os jogadores chegam a uma altura e são tratados desta maneira, que dizem, não, deixa-me que eu vou sair daqui, vou para a Inglaterra, as pessoas lá respeitam-me, as pessoas lá sabem que eu Mais vou ou jogar menos, bem. mas é melhor Sim, que vou aqui. jogar mal porque faz parte, isto acontece com o Neymar, acontece com o Messi, acontece com o Ronaldo, acontece com todos no mundo, mas aqui não se perdoa. Aqui não se perdoa se jogar mal, não se perdoa. Tem que se escolher um vilão. Quem é? És tu aí. Tu é que falhaste o golo, és tu o culpado. E os outros 11 que estão lá dentro? E o treinador? E quando, se nós virmos isto num todo, eu acredito que nós podemos ter muitos Williams aqui. Mas isso era uma coisa que devia fazer refletir todo o mundo. Porquê é que jogadores como o William decidem vir e depois chegam a uma altura e dizem, meus amigos, eu não estou para aturar mais isto. E vão embora. Isto é uma coisa para todos nós pensarmos. Está bem? Um abraço. Já falamos sobre essa questão do William algumas vezes aqui, na hora de exemplificar a forma como as críticas são feitas, tanto por Enzolândia quanto por jornalistas mal intencionados. Muitas vezes essa máquina também se retroalimenta, então jornalista mal intencionado só aumenta a vontade do Enzo
de ir lá e falar um monte de besteira na internet. O Enzo vai na rede social do jogador. Porque muitas vezes o jogador se afasta dos noticiários para não ver notícia ruim. Mas na rede social dele, ele quer ver o que estão comentando. Ele tá com o celular dele ali, cara. E é ali que eu acho que a pior interação que existe. Então, eu insisto que o Palmeiras tem que fazer algo no sentido de tornar o jogador imune a essa ação nos comentários das redes sociais. Então, não pode cortar? Tá bom, não pode cortar. Então, tem que dar um jeito do jogador ficar imune ao Zezinho que vai lá falar besteira para ele na rede social. Não deixar ele... Ensinar uma forma desse tipo de coisa não ter efeito negativo sobre os jogadores. Tem jogador que naturalmente olha, dá risada e passa por cima. Tem jogador que sente. Então cabe ao psicólogo, no caso do Palmeiras, ao núcleo de saúde e performance, identificar e desenvolver uma forma de tornar os jogadores mais resistentes a esse tipo de ataques. Tem muita gente que pensa, pô, mas o cara ganha não sei quantos milhões, vai ficar chateadinho por causa de comentário. O fato dele ter a conta bancária muito melhor do que a sua não faz dele um ser humano imune. Porque esse cara que está fazendo esse tipo de crítica, se ele recebe uma crítica no grupo de trabalho dele, ele vai ficar deprimidinho. Uma crítica igual a que ele está se referindo. Vai ficar deprimidinho também. E aí não vai ser mimimi? Ah, mas eu não ganho, não sei quanto. Não interessa quanto você tem na conta, amigo. Interessa a interação ali, interessa a forma como uma pessoa que devia te querer bem falou de você. Isso machuca, cara. Repito, não é todo mundo. Sabe? Tem pessoas que conseguem olhar e passar por cima disso. Eu já tive momentos em que eu não lidava muito bem com crítica na internet. Hoje, já com uma certa experiência, lido um pouco melhor. Ainda tenho muito que aprender nisso. E essa é a minha história e cada um tem a sua. Tem gente que não aprende nunca. Tem gente que nunca vai ter problema com isso. Então, vamos cuidar dos que têm problemas com isso. Palmeiras tem que desenvolver isso. Palmeiras tem que melhorar nisso também. Isso é extra-campo. Isso é fora do campo. Isso é núcleo de saúde e performance. Mais uma missão para o NSP, além de desenvolver os pênaltis, que também faz parte do espectro do núcleo de saúde e performance. 2 desafios para o grande Daniel coordenar para as próximas temporadas. Que grande vitória, que grande espetáculo de futebol proporcionou. Ou proporcionaram, né? Botafogo e Palmeiras. Um jogaço, um jogo espetacular com todos os elementos de uma grande partida de futebol num grande campeonato. É claro que a arbitragem atrapalhou. A falta de firmeza do Braulio. Estamos falando, claro, do juiz, do Braulio. Esqueci o sobrenome dele. A falta de firmeza do árbitro fez com que ele titubeasse nas marcações mais importantes, e estou falando, claro, da expulsão do Adrielson, e isso criou todo um ambiente de pressão que fez com que ele errasse, marcando um pênalti a favor do Botafogo, que não foi. Para sorte dele, o pênalti não entrou, porque ele poderia ter estragado um jogaço, poderia ter estragado um campeonato inteiro. Muito fraco, realmente, o juiz. Então, os botafoguenses erram quando dizem que o juiz é ruim, é fraco, é mal preparado. Não. Só acho que não tem razão de reclamar ou de dizerem que o Botafogo perdeu pelos erros da arbitragem. Não. O Botafogo não perdeu pelos erros da arbitragem. O que não invalida a crítica à péssima formação dos juízes da CBF, que precisam melhorar. Ainda assim, o futebol faz com que o Campeonato Brasileiro siga sendo um campeonato espetacular. E teremos aí 7 rodadas, mais complementos das que estão
não terminaram ainda. Espetaculares, rodadas insanas. Vai valer a pena acompanhar cada jogo, cada pedacinho dos jogos relevantes para a gente acompanhar a definição desse campeonato, que pode ser o 12º na enorme fila de títulos do Palmeiras. O Palmeiras está na fila, sim. O Palmeiras está na fila de título, né? Desfrutem nesse restante de feriado. Aproveitem bastante. E sábado tem mais. E se o Palmeiras não ganhar do Atlético Paranaense, não vai adiantar muita coisa ter ganho do Botafogo, não. Precisa ganhar do Atlético Paranaense com 3 desfalques fundamentais. O Gustavo Gomes, o Murilo e o Rony nem tanto, mas enfim, a dupla, 2 dos 3 zagueiros estão fora. Simplesmente Gustavo Gomes e Murilo. Murilo por ter tirado a camisa na hora de comemorar. Então, mais um problema para o Abel resolver. Primeiro, se ele vai manter o esquema com 3 zagueiros ou não. Mantendo, quem vai? Vai de Naves, vai de Jailson, vai de Marcos Rocha. Quem que ele vai colocar, né? Luan, claro, né? Então, Naves, Luan aí. Vamos lá. Ótimo complemento de feriado a todos. Desfrutem. Muito obrigado pela companhia e saudações alviverdes.